Salve, salve, muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais um. Sim, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, dia 15 de maio de 2018. Sejam todos muito bem-vindos! Eleições 2018. Sem Lula na disputa, Bolsonaro lidera a corrida ao Palácio do Planalto, seguido por Marina Silva e Ciro Gomes. É o que revela mais uma pesquisa sobre a disputa presidencial. O pai da noiva. Por que o sujeito que pôs no mundo a atriz Meghan Markle não vai ao casamento dela com o príncipe Harry, hein? A Paulinha responde já pra gente neste Morning Show, porque a história é bizarramente real. Os eleitos, a emoção dos jogadores, as dúvidas, os erros e acertos do técnico Tite. Saiba tudo sobre os convocados que vão representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. A lista ainda nem esfriou, né, Tite? Tá tudo ali, né, quentinho. Daqui a pouco eu vou falar pra você. Agora eu tô tomando meu chimarrão. Ouve o Morning Show então, professor. Vamos lá, esses são alguns destaques do Morning, que tá apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Qual é a nossa hashtag de hoje, hein? Edgar, você sabe que eu sou uma pessoa que acredita na humanidade. Sim, no ser humano, nesse Sei. poder de se esperar, de se modificar. Você já me mostrou isso no tempo de convivência aqui que a gente tem no programa. Pois é, e você também sabe da minha paixão pelo futebol. Ah, sim. Né? É uma Você é editoria que eu Tem um prezo especial muito. de um jogador, né? Tem o Alexandre Pato, que é uma pessoa que eu gosto demais, mas o futebol em si me encanta. É verdade. É uma coisa que eu estudo, que eu procuro Isso é verdade. saber, que eu gosto de opinar. Vocês sabem, aqui nos corredores, né? Aquele papo. Ontem saiu a escalação da seleção Sim. e uma coisa me deixou intrigada. Eu não entendi por que ainda não lançaram o perfil de um dos jogadores que foi escalado e que, pelo meu conhecimento, cara que realmente transformou a vida. Um cara que tinha um passado ali de violência, que chegou a ser preso, não era isso? Caramba, não tô sabendo, hein? Você não Algum tá jogador sabendo disso? passou por essa? Bom, mas não é esse cara, Mike Tyson? Meu Deus. Não é esse cara. Não, Paulinha. Não é a mesma pessoa. Tite. Não é a mesma pessoa, Não é esse Tyson, é outro. É um outro Tyson. outro. Não tem tão, nada a ver com não isso. tão Você tá achando talentoso. que ele é o do como- filme, de Se Beber Não Case, né? Mas Tá não achando era? que é. Não. Mas tem um outro Tá Tyson achando no que é um Brasil. lutador. Bom, enfim, cada um com a sua escalação, na verdade, Tite. Temos um outro Mike Tyson, na verdade, Que é não o deve nem ser boxeador. Mike, deve ser Tyson, é um jogador. E eu, nesse meu expertise do futebol, pensei, bom, se Mike Tyson poderia ter sido escalado, quem mais? Quem mais poderíamos levar para essa seleção? Quem mais poderíamos levar? Quem? Hashtag eu levaria pra Copa. Tá bom. Tem gente achando que Fagner é cantor também. Não é o lateral. É outro? É outro. Agora, ô, Tite, você levou todo mundo que ou já passou pelo Corinthians, ou jogou no Corinthians, ou tem uma Construção de carreira. Construção sólida de carreira. Por favor, respeito. Bom, vocês podem desafiar o Tite na internet. É uma possibilidade, escalhe a sua seleção. Leve alguém pra, quem sabe, atribuir um pouco de humor, né? Aquele gifinho maroto. Hashtag eu levaria pra Copa. Lembrando que os tweets dos nossos ouvintes agora fazem parte da transmissão do Morning Show. Opa! Então você vai ver sua opinião pintando aqui no programa. E aqui pelo WhatsApp, 11 931 7009. Você manda mensagens em áudio ou em vídeo. Também comente a lista de convocados pelo Tite. Fala da sua expectativa, né, para essa Copa do Mundo na Rússia. Vai lá, converse com a gente. 11 931 7009 é o nosso número. No mais, olha só, para acompanhar o Morning Show, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Se você não baixou, o vermelhinho da Jovem Pan, você leva a nossa programação para onde você quiser para ouvir e acompanhar em imagens também os programas, né? Onde você bem entender e a hora que você quiser. Acesse o nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal youtube.com/Morning Show JP, além das nossas mídias sociais. Vai lá no nosso perfil do Facebook, por exemplo, tem conteúdo extra por lá. Deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida. Vamos lá, vamos abrir o programa.
Aliás, com um dos grandes assuntos do dia, que é a convocação, vejam vocês, da seleção brasileira. Primeira coisa que eu te pergunto aí, o Vini, o Tite foi bem na escolha aí dos jogadores? Alguém, na tua opinião, ficou de fora? Alguém não deveria ter sido convocado? O que você acha, hein? O Tite foi muito bem na convocação dele e, como a gente conhece o Tite, foi coerente. A única coisa que você não pode falar dessa lista do Tite é que foi incoerente, porque se você acompanha desde as primeiras convocações, ele chamou aqueles jogadores que ele já vinha chamando, e inclusive o jogador mais contestado aqui pelas redes sociais, pelos comentários na imprensa, né? Que é o Mike Tyson. Que é o Mike Tyson. É o jogador que o Tite estava na primeira lista dele, né? E chamou diversas vezes. Então não houve nenhuma surpresa. E outra, gente. O técnico de futebol, ele é um ser humano como qualquer um. E ele tem as suas predileções também, tem os seus gostos também. Então é natural, né, que o Tite chame alguém que ele confie, que ele já tenha trabalhado também, que ele acha que vai agregar ali nesse grupo de 23 jogadores. Então, entre os 23 convocados, Alisson, Cássio e Ederson são os goleiros, então ficou essa vaga aí com o Cássio, né, essa terceira vaga, e é um jogador também que já trabalhou com o Tite, tem essa confiança do Tite. Os laterais, que já era conhecido, o Marcelo na lateral esquerda, e o Felipe Luiz também, todo mundo já imaginava. Aí na direita, que era a grande dúvida, ele também foi ali no que já mais estava, nos jogadores que ele mais tinha convocado, que eram o Fagner do Corinthians e o Danilo do City. Vamos ver agora quem que ele vai colocar como titular. Zagueiro, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda e Jeromel. Mandou muito bem o Tite com o Jeromel. Tinha ali, né, a dúvida entre Gil, Rodrigo Caio, mas Jeromel é o que está no melhor momento, o zagueiro gremista. Jeromel parece nome de xarope. Tá parece. Com tosse? Tome, Jeromel. Não parece? Maravilhoso, Parece. Jesus amado. No meio campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, o William e o Fred, né? Fred do Shakhtar, que alguns também falaram que não deveria estar, mas vem num bom momento. E entre os atacantes, Neymar, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Roberto Firmino e o Tyson. Né? O Tyson que trabalhou com o Tite também no Internacional. Quando o Tite estava no Corinthians, ele pediu muitas vezes para que o Corinthians tentasse a contratação desse jogador. Então é um jogador que o Tite gosta. No meu gosto, seria o único que eu teria tirado. Pro meu gosto. Eu teria colocado ali no lugar do Tyson, talvez o Luan do Grêmio. E você teria levado o Fagner mesmo com a surpresa do Dani Alves fora? Teria levado. O Fagner é aquela coisa, né? Não existe hoje um jogador que tenha a mesma qualidade na posição do que o Daniel Alves. Então os outros estão tudo ali meio que igual. O Fagner vem de 2, 3 anos aí sendo o melhor lateral direito do país. É o ideal para a Copa do Mundo? É o que a gente imagina como nosso titular da seleção brasileira? Não é, mas é aquela coisa, é o que tem para hoje, né? E tinha o Rafinha do Bayern de Munique, que é um jogador também um pouco mais rodado, mais experiente, mas aí vai naquela inconsciência do Tite de ter um jogador que ele confia, que ele já trabalhou, que ele acha que vai ser o melhor para a seleção. Média de idade dessa seleção é de 28 anos, os que já jogaram Copa do Mundo. Thiago Silva. Pô, 28 Você lembra do Choro? Chorão. 28 anos. Não é velho, não é não? Pegaram no pé dele, porque ele experiente. chorou, coitado. Tava Lembra emocionado. do Choro? Não vamos chorar agora, hein, Tava Thiago? sensível, pô. Marcelo, Fernandinho, Paulinho, William e Neymar. Todos que estavam, né, na Copa de 2014. Alguns deles, né, no fatídico 7-1. Menos o Neymar. Neymar não tava, porque tinha tava sido machucado. mas né, tava na 7-1. seleção. E o Thiago Silva também não tava naquele jogo do 7-1, mas estavam entre os... estava no grupo ali. Os jogadores mais velhos, Fernandinho, Miranda e Thiago Silva com 33 anos, e o mais novo é o Gabriel Jesus com 21. O Tite chamou apenas 3 jogadores que jogam no país. Cássio e Fagner do Corinthians, aliás, o Coringão levando aí, né, sendo o time que mais levou jogadores aqui no Brasil. Falando. Fora a base, né? Paulinho, Renato Augusto, Marquinhos, e o Grêmio também com o Jeromel. Igualando 2006 e 2010. 2014 foram 4 que jogaram aqui no Brasil. Qual foi o país que mais levou jogador, Caio Rocha? Que Copa do Mundo. Qual foi o país? Eu sei. Não sabe, chuta um país europeu. Inglaterra. Inglaterra. Eu acho que é a Itália. 6. Itália teve 3, Espanha 5, França 3, Ucrânia 2 e pela primeira vez temos um jogador do futebol chinês sendo convocado para a seleção, que é o Renato Augusto. Tá lá no futebol chinês, mas claro
que foi muito convocado também pelo que trabalhou com o Tite no Sim. Corinthians. E 6 deles já trabalharam com o Tite, né? O Renato Augusto que eu acabei de falar, Paulinho, Marquinhos, Fagner e Cássio, todos esses no Corinthians, e o Tyson no Internacional. Então agora a seleção começa se apresentando no dia 21 de maio, do dia 3 ao dia 10. Enfrenta aí amistosos, né, com a Croácia e a Áustria. E aí vai se desenrolando, né, o grupo para a Copa do Mundo. Ô, Titi, você liberou as familiares, né? Vai ter sexo antes das partidas, Titi? Você, como é que é? Você vai controlar isso ou não? Família é importante, Edgar. É importante. Eu queria fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Pra quem? Pro Tite ou pro Vini? Não, pro Vini. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou que machucou o Daniel Alves. Sim. E aí O Fagner. colocou o Fagner, que não era lá a melhor das opções, mas era o que tinha pra hoje, é isso? Isso. Cara, machucou um cara, a gente tá assim, sinceramente, eu não entendo nada de futebol. Será que o técnico pega assim a lista e fala quem que tem à disposição? Rapaz, tamo lascado. Acontece isso? Porque machucou um, já tá nessa posição. Já Não, tá mais nesse jeito? nessa, assim não, que mais nessa funciona? posição. Essa posição talvez seja a posição mais carente que tinha na seleção No país brasileira. inteiro? E acabou machucando justamente o dos titular, que você principais tinha ali jogadores, uma confiança, né? Sim. Mas nas outras posições nós estamos bem, inclusive ali no banco de reservas. Acho que o Tite tem opções interessantes, melhor do que outras Copas aí. Vamos ver a reação dos jogadores, Edgar? Ah, é mesmo, Porque vamos lá. principalmente aí dos jogadores brasileiros, né? Do Fagner e do Cássio, ao serem convocados junto com os seus familiares. Manda aí, vamos ver. Murilo. Alisson, Roma. Cássio. Aí está. Olha lá. Estão em casa Família ali, do Cássio. tomando um lanche. Levantou, quase bateu a cabeça no teto, tão alto que ele é. E essa Fagner. é do Fagner. Ali com a esposa. É legal, Depois imagina, o filho alegria. também vai dar um abraço nele. Ué, muita emoção ser convocado, Os né? maldosos Seleção dirão que brasileira. eu separei apenas jogadores do Corinthians, Isso mas já era esperado, são Vini. orientações da direção. E você lembra que eu falei ontem, Edgar, que o Tite vai enviar, já enviou na verdade, uma lista com 35 jogadores. Esses 35, né, os suplentes não são revelados pela CBF, mas na entrevista o Tite revelou apenas um, que é o Dedé do Cruzeiro, zagueiro. Dedé foi um jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro, no Vasco, teve até o apelido de mito, mas nos últimos 3 anos não conseguiu jogar por conta das lesões no joelho. Né? Jogou poucas vezes aí nesses últimos 3 anos e agora tem se recuperado, tem conseguido fazer boas atuações lá no Cruzeiro, e o Tite falou, né, que colocou ele nessa lista de suplentes justamente por isso, né, pela recuperação e também pela superação do Dedé, que depois disso, depois de ficar sabendo dessa quase convocação, né, porque precisa acontecer alguma coisa para ele de fato ir, ele se emocionou bastante na entrevista coletiva que ele deu. Vamos ver também. A entrevista do zagueiro Dedé no Cruzeiro. Não tem mais, Murilão? Eu jamais imaginaria que, depois de tudo que eu passei, pouco tempo de trabalho, depois da minha volta, eu conseguiria ser lembrado por um treinador que, entrando com dificuldade no carro, hoje eu me vi pedindo ajuda para vir trabalhar, e muitas mensagens negativas que, graças a Deus, eu tive força para levar isso para um outro lado, como um lado de brincadeira, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, cara. Deus foi maravilhoso na minha vida. Bom, Eu jamais- então o Dedé foi o único desses suplentes que foi revelado pelo Tite, porque o Tite tem esse lado humano, né, Edgar? Ele acaba sempre Pergunta pra ele, pô. revelando. Pergunta pra ele, você, pô. Não, peraí, só um minutinho, deixa eu só falar mais uma informação. Antes, o Murilo pode ir rodando aqui alguns memes que a gente separou também, porque a Paulinha brincou com essa história do Mike Tyson, né? E o Tyson realmente foi o único jogador Contestado aí ali, mais digamos, contestado, que o pessoal tirou um barato. Mas, gente, nós temos que lembrar o seguinte, o Tite pegou uma seleção extremamente sem confiança, que era a seleção do Dunga, ameaçado, inclusive, até de não se classificar ali nas eliminatórias. Lembro. Você lembra, né, Edgar? Lembro. Que tinha essa desconfiança. Pela primeira vez o Brasil pode ficar de fora de uma Copa do Mundo. O Tite pegou essa seleção, emplacou várias vitórias aí consecutivas, classificou com antecedência, foi líder das eliminatórias. Então tem que dar esse
esse respaldo pro Tite trabalhar com jogadores que ele tem confiança. E uma última informação, a Veja deu uma notícia hoje que o Jô Soares recebeu um convite da Fox Sports para comentar os jogos da Copa do Mundo. Essa afirmação ele teria dado no canal My News, né, que é um canal do YouTube. A entrevista foi gravada e vai ao ar hoje. Então o Jô Soares pode ser que aceite aí esse convite da Fox Sports para comentar. Seria legal, né? Seria bacana. O Jô voltando sempre, aí. Pô. É sempre bom ouvir o Jô, né? Quantas Copas o Jô não acompanhou? Não Pois tem, é. né? Pois Então é. seria bacana. E Edgar, tu queria só uma declaração? Tu tem que levar também, considerar que eu tô fazendo muitas propagandas, Edgar. Você virou um garoto propaganda, aliás. Tô ganhando várias de- marcas. é. Eletrodoméstico, banco. Tu liga a TV, tá o Tite. Tá o Tite. Vamos falar aqui com o professor Tonholi, um cara de cátedra, pra poder comentar isso. Tonholi, é o seguinte, jogadores ganhando fortuna na seleção brasileira, a maioria joga fora do Brasil. Você vê o Vini falando que o campeão de indicações é a Inglaterra. O futebol tem sido marcado por vários atos e casos de corrupção. A Copa do Mundo no Brasil nos legou a frustração aí daqueles 7-1 contra a Alemanha. Bom, o resto aí nada mudou. Apesar de tudo isso que eu coloco pra você, parte considerável dos brasileiros ainda tem, digamos, uma relação aí fanática com a seleção brasileira, com exceção talvez desse que vos fala. Sim. Como é que você explica uma história dessa? Acho que eu tenho uma interpretação muito particular sobre o porquê e onde o futebol floresce. Isso parte de um sociologista particular meu que eu vou explicar rapidamente. O que é o sindicato? O sindicato representa a abolição do trabalho. Você tem sindicatos para diminuir o horário trabalhado pelas pessoas. Quando você tem um país com forte tradição sindical, você tende a trabalhar menos e usar menos as mãos na fábrica. Caraca, E Tonholi, usar- deixa eu ver se eu... Vamos lá, vou E acompanhar. e usar mais os pés. Uhum. Portanto, em países com uma forte tradição sindical operária, como o Brasil, Inglaterra, né? como Inglaterra, como Alemanha, como Itália, você tem uma força sindical pela abolição do trabalho e pelo uso do pé. Enquanto que, então, você vai propender a ter esportes em que as pessoas brilhem com os pés. Porque saber operar bem os pés significa a abolição do trabalho com as mãos. Já países que não têm nenhuma tradição sindical, como, por exemplo, Estados Unidos, Cuba, o esporte predileto é o basquete, que você joga com a mão. Ou E é o beisebol. beisebol que você joga com o taco. É uma reprodução no mundo do trabalho daquilo que você faz na fábrica ou escritório. O Japão não era bom de futebol até que começaram a surgir sindicatos fortes no Japão. Aí o que aconteceu? Nasceu o futebol japonês. Então, o futebol, ele brilha no Brasil como ele brilha em países sumamente sindicais. Vamos esquecer as mãos na hora do lazer. Caraca. Mestre Cláudio Tonholi. Ou seja, ao ô Edgar, vivo. se o Brasil se der mal na Copa na Rússia, a culpa é do fim do imposto sindical. E, consequentemente, eu do nunca Temer. tinha parado pra pensar Por nisso. isso que eu tenho um pôster cara. do Cláudio Tonholi Ah, impressionante. do lado de dentro da porta. Eu só queria saber o que o Tonholi fumou hoje. Não, mas é uma visão muito Eu fumo, particular, mas né? não trago comigo. Bom, do futebol a gente vai pra quê? Vai, eu dou uma chance pra vocês. Vamos falar do Lula? Vamos falar de política? Saiu do forno mais uma pesquisa sobre a corrida presidencial. Vamos a esses números. Caio, tem ali dentro dessa vai falar, tá ok. pesquisa a consideração do Lula concorrendo ou do outro cenário com o Lula fora. Vamos lá. Tem. Eu até não vou encher muito o saco dessa inclusão aí do Lula nessas pesquisas, porque até agora ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato. Embora o Lula esteja preso, enjaulado atrás das grades, bom, como tá tudo no campo da fantasia, então vale. Essa pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, foi feita do dia 9 ao dia 12 de maio, portanto acabou de sair do forno, tá fresquinha. Vamos começar pelos números que descrevem a aceitação da população quanto ao governo Michel Temer. Só
4,3% da população, segundo essa pesquisa, considera o governo do Temer bom. 4,3%. Ruim ou péssimo, 71,2%. E o desempenho pessoal do Michel Temer, quando é avaliado por essas mesmas pessoas, é ainda pior avaliado. 82,5% da população o considera pessoalmente ruim ou péssimo. Quanto a emprego, renda normal, saúde, educação e segurança pública, as pessoas foram questionadas sobre esses assuntos com 3 possibilidades. Você acha que vai melhorar, piorar ou ficar igual? Todas elas, aliás, a maioria delas, em todas as respostas, acreditam que vai ficar igual, independentemente de qual candidato levar. Agora, o que chama bastante atenção, Edgar, como você falou do Lula, eu falei também, brinquei, não dá pra deixar o nome desse mala de fora, vamos falar do Lula, já que tem que falar. Ele foi incluído em algumas projeções, em alguns cenários, e ele continua levando, segundo essa pesquisa. 18% dos votos o Lula teria, 12% o Bolsonaro, e seguido da Marina Silva em terceiro lugar. Portanto, os candidatos que têm maior intenção de voto são Lula e Bolsonaro. Aí você fala, nossa, como eles estão legais, Sim. né? O Lula tá bem. Não, porque brancos e nulos está com 19%. 19, é altíssima taxa, Pois né? é. Quando os candidatos, os cenários são, isso nas eleições espontâneas, ou seja, vem cá, sujeito, você me responde uma pergunta? Ah, respondo. Quem que você pensa em votar? Aí o cara fala aquele que vier na cabeça dele. Esse cenário que eu falei, Lula com 18%, Bolsonaro com 12,4% e brancos e nulos com 19%. Agora, quando os cenários são estimulados, ou seja, Sim. não é assim, fala quem te der a cabeça. O Fala nome assim, é apresentado. Entre Edgar, Paulinha e tal. Sim. Aí já aceito os nomes. Vamos lá. No cenário 1, Lula continuaria vencendo quando ele participa das eleições com 32,4%, Bolsonaro 16% e a Marina 7,6%. No cenário 2, sem Lula, Bolsonaro leva com 18,3%, Marina com 11%, Ciro lá atrás com 9%. Num terceiro cenário, só separei esses 3 para não me estender muito. Bolsonaro também levaria numa disputa com Marina 15% e o Bolsonaro com 19%. Só que esses 2 últimos que eu falei, brancos e nulos, têm mais de 30% de intenção de voto. E o Bolsonaro que levaria com 18%, para a gente ver como ainda há uma indefinição por parte das pessoas. Eu agora estou reportando isso porque é uma pesquisa que saiu, acabou de repercutir na mídia, mas eu, Caio Rocha, pessoalmente, eu não acredito muito nessas intenções de voto, a começar porque são mais de 9 cenários com os candidatos estimulados, sem contar os candidatos espontâneos. Ou seja, leva muito tempo para as pessoas serem questionadas nas ruas. Eu duvido que alguém pare e se disponha a responder tudo isso. Minha opinião. Aí digo mais o quê? O Lula tem a preferência dos brasileiros, segundo esses resultados que a gente viu. Só que quando as pessoas que param e respondem essa pergunta são questionadas, elas também respondem uma pergunta que é o seguinte: em quem você não votaria de jeito nenhum? E o Lula é um dos que mais tem essa intenção de voto, de nenhum voto. De rejeição. De rejeição, 48% quase. Mas quem está disparado, segundo ainda a CNT, nessa rejeição é o presidente Michel Temer com 88%. Vamos lá, a gente está há pouco mais de 4 meses da eleição. Tem uma Copa do Mundo no meio, a gente falou de futebol, tem uma Copa do Mundo no meio, o cenário é totalmente incerto, embolado, tem candidatos que não vão vingar mesmo, a gente pode colocar ali, e isso não... Manuela Dávila, o Boulos, o Flávio Rocha, o presidente da Câmara dos Deputados, me fugiu o nome dele agora. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, esses caras todos. Então, olha, quando que a coisa vai começar a ficar clara aí, hein? Afinal de contas, a gente tem aí um período de 4 meses e meio, como eu disse, mas no tempo oficial de campanha, vai ser uma campanha muito curta, né? Rápido. Nós temos que lembrar, Edgar Piccoli, que as convenções partidárias para indicação dos candidatos começam a 20 de julho. Uhum. Então, a definição do arco político tem que ser começar a ser desenhada muito antes das eleições. Agora nós já temos uma definição mais ou menos clara. O que aconteceu? Ontem começaram a sentar na mesa de negociações DEM, PRB, PP e Solidariedade. Vão começando a se aglutinar ali as forças. Todos se aglutinando em torno do nome do Geraldo Alckmin para obter, em troca, a vice-presidência na chapa do Alckmin. Então,
podemos dizer que Rodrigo Maia está engajado também com suas forças na campanha do Alckmin. Então, a fragmentação, você tinha uma fragmentação de 9 candidatos do chamado centro. A partir dessa semana, a fragmentação do centro começa a se aninhar sob as asas do tucano Geraldo Alckmin. Falado. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Paulinha, a gente volta a falar sobre isso ainda no programa de hoje, a relação das pesquisas, a rejeição do presidente Temer aí, uma taxa altíssima, mas eu vou agora fechar esse bloco com você, Paulinha. Vamos falar aí dessa notícia sensacional. Vou até pôr uma trilha mais, digamos, digna para este momento, vai. Notícia internacional, sensacional. Conta pra gente quem é Thomas Markle e o que ele aprontou, Paulinha. Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, da vai noiva. se casar com Harry, real. na verdade, a noiva real, nesse sábado. Bom, o que é que a gente sabia, Edgar? Que seria ele quem levaria a noiva ao altar. Isso estava confirmado, o protocolo seria esse, etc e tal. O que pudemos ver essa semana? Alguns acontecimentos envolvendo esse homem. O que ele fez, Paulinha? Pudemos acompanhar fotografias deste homem se preparando para o grande dia. Não é verdade? Não podemos acompanhar. Fotos tiradas por paparazzi. Então, tinha lá ele tirando medidas para quem sabe fazer o seu terno. Tinha ele ali na internet, né? Num café. Vendo o quê? Imagens de sua filha, dando aquela busca pra ver. Sério que o cara vai numa lan house pra ver a imagem? Pois é. Aí o que aconteceu? O quê? Teve gente que achou aquilo meio suspeito. Por que esse cara não tá bravo de estar sendo perseguido por paparazzi? Será que é verdade isso? Será que não é verdade? Ele tava sorrindo pra câmera, assim. Não chegava a sorrir, mas não se irritou em nenhum momento. E aí, o que descobriu-se é que, na verdade, o senhor Thomas Markle tinha fechado um acordo com uma agência. Ele tinha aceitado uma grana boa aí. Ele fez um negócio com paparazzo, assim, ele isso? achou por bem aceitar essa grana, uma graninha boa, que ele guardou aí, $100 mil. Deixou um cara fotografar ele em lances encenados, então ele ia lá e falava, mede aqui, aí o cara ia lá e tirava foto. Agora eu vou sentar aqui nesse computador, o cara lá ia e tirava uma foto. E aí, por que ele fez isso, Edgar? Ele falou que a imprensa, os paparazzi, tem perseguido ele por aí e trazido fotos que não são nada lisonjeiras. Ele se sentia mal retratado pela imprensa. E achou que tudo bem fechar esse acordo e poder ter umas fotos que, enfim, ele tivesse mais controle ali, né? De se mostrar um cara legal que tá se preparando pra esse casamento. Nananã. Só que, depois de descoberto que tinha sido um acordo, concorde comigo, Edgar, a história não ficou nem um pouco bem. Olha aí a imagem pra você que tá acompanhando na internet. Parecia que ele estava tirando medidas. Era tudo o quê? Ele tava passando ali Embuste. a fita métrica na pança pra ver se Não era faria um nada terno disso, sob medida. Era só uma foto que ele, enfim, combinou com o cara e tirou e ainda levou uma grana. Isso pegou muito mal. Ele deu uma capitalizada em cima. Pegou mal, Edgar. Ninguém achou que melhorou a imagem dele, na verdade só piorou. Ele também teve um problema de coração agora há 6 dias, mas parece que estava recuperado. Poderia até ir para esse casamento, mas agora parece que não vai. Porque não quer envergonhar a filha, não quer passar papelão com a família real. Mas ele tem problemas com a filha, são problemas de, Eles não são amigos, relação. não. Ela é mais próxima da mãe, que até é a personalidade mais especulada para agora entrar com ela ali no casamento, a Doria Ragland. Então, o que é que se sabe? Que parece que agora ele definiu que não vai. Ele não irá pra lá. Porque eles não se dão? Não são amigos, não são super amigos, cara. não. Até Olha o que ele que tem o Palácio uma... de Buckingham tem que passar. Pois é, se enrolou nessa história, Caio. Não sei o que a rainha deve estar fazendo. Será que ela tá sem dormir? Eu tô em dúvida. Não, ela deve estar pensando, meu Deus, meus netos só fazem... Agora é isso. Ele falou que não vai. A última informação é que ele não vai a esse casamento. Então, quais são as possibilidades, se ele não for de fato? A mãe entrar com ela,
o Charles, que é o pai do noivo, entrar com ela, ou ela entrar sozinha também, pode acontecer isso. Então já vai ser uma quebra de protocolo geral, porque não vai acontecer. Eu acho que o Harry vai entrar tradicional. bebaço, algo me diz. Você acha que vai dar uma Vermelhão. desandada esse Acho que vai, casamento? acho que vai dar. Vermelhão. Você acha que a gente tá esperando um momento Monange e vai ser, na verdade, uma grande palhaçada? Eu não sei. Paula, Estou só acompanhando os fatos Pela aqui. foto dele, eu acho que ele não vai pra poder ceder o lugar dele pra 10 pessoas. Ah, coitados do Sr. Thomas. Bom, agora é isso. A gente tem uma irmã, uma meia-irmã maravilhosa. Assim, o Arcon tá aqui, que ele se também ofende, gosta de pô. falar muita coisa. Gosta de falar que a princesa não ajuda o pai com dinheiro. Nunca deu dinheiro pro pai, não tá nem e aí já começou. Tem muita coisa aí nessa família. É uma família melhor que a Kardashians. Vai ter um reality, é nisso que eu Será aposto. que a rainha tá feliz com esse cara? Não sei, né? Não sei. Vou dar uma ligada pra ela até sábado. A gente tenta descobrir isso Qual daí. que é a da Meghan Markle? Ela é gente boa e tal? A Meghan Markle é uma atriz Ela é americana. loucona. Ela fez Suits, que é uma série bem legal. Noco. É bem legal. Ela é linda, super bonita. Parece uma pessoa É bacana. uma ativista de várias causas legais. Agora, parece que ela não era amiga do pai. Quem nunca? Tem gente que não É. se dá bem com a família por inúmeras razões, que a gente até desconhece, né? A gente vai Toda ter família aqui tem seus a segredos. fofoca que Não, mas cada não é uma resolveu Miley contar. Cyrus, né? Que bebe todas na festa, mete Lembrando, louco e né? tal. Não, ela sempre foi discreta, É. digamos assim, uma mulher discreta. Qual Gosto de outro gente inglês que pertence à realeza por ser Sir, que caiu no conto de casar com uma ativista? Paul McCartney. Paul McCartney. Perdeu quanto? 280 milhões de libras. Repórter policial lá. Não, Paulinha, tô ouvindo você falar aí, né? Acho que todo mundo tem o seu dia de sorte na vida. Veja esse casamento que você acabou de dizer pra gente. Todos desejam sorte pra noiva. Olha aí, Meghan, você casou com o príncipe. Ou Harry, você conquistou uma grande mulher, né? Ou então o dia da formatura, sei lá. Todo mundo tem um dia relacionado aí à sorte. Pra mim, com certeza, é o dia do meu aniversário, porque eu recebo lá um achego, um carinho dos familiares, né, dos amigos. É sempre bom. Eu acho que meu dia de sorte é o meu aniversário e o mais legal é que esses dias marcantes na vida das pessoas podem inspirar sua aposta na nova loteria da Caixa. O dia de sorte são 31 números disponíveis, você escolhe de 7 a 15 e um mês. Ganha se acertar de 4 a 7 números e se acertar o mês, ganha também. E você? Qual é o seu dia de sorte, hein? Use a hashtag Dia de Sorte e conte pra gente a sua história sortuda. Vamos voltar a falar de política. Zé Maria Trindade, a gente tá na linha com ele diretamente de Brasília. Vamos lá, Zé, falar de pesquisa aí. Segundo a pesquisa da CNT, o presidente Michel Temer ostenta uma rejeição bastante respeitável. 87,8%. O curioso é que hoje, na Folha de São Paulo, ele assina um artigo tecendo loas a si próprio e ao seu mandato, que completou 2 anos, período no qual, segundo ele, foi promovido uma série de avanços no país. Olha, Zé, estaríamos nós num país imaginário, num país fictício? Quem é que tá errado nessa história? Bom dia pra você aí em Brasília. É, a volta do sonho, né? Muito bom dia, fiquei aqui me deliciando com a história aí da Paulinha, né? Que conta muito bem e emociona. Parabéns, Paulinha. É, ela faz a Obrigada. gente É muita sempre emoção. se emocionar, todo dia. Ah, eu viajo. Olha, Edgar, o presidente Michel Temer decidiu reagir. E algumas pessoas buzinam ali na cabeça dele, né, principalmente o ministro Moreira Franco e o ministro Eliseu Padilha, de que nunca na história desse país um presidente conseguiu números econômicos como ele, de inflação em queda, juros em baixa, recuperação da economia, e que não estivesse popular e gozando de prestígio. Ao contrário, enterrado com mais de 80% de rejeição popular. E aí disseram, presidente, tem que dizer aí o que você fez. E ele acreditou. Só que pesou na mão e foi copiar exatamente Juscelino Kubitschek. Naquela história de fazer 50 anos em 5. Ele agora diz que fez 20 anos em 2. Dizem aqui os céticos de que, na verdade, ele pegou o país no fundo do poço, não tinha mais jeito de piorar. Aí deu uma melhoradinha, a coisa ficou mais ou menos boa. Então, nesse balanço dele, que é um balanço, né? Ele mostra, por exemplo, a Petrobras. Valia 67 bilhões de reais
E hoje, na Bolsa, a Petrobras voltou a um valor de 350 bilhões de reais. É o valor da Petrobras. E aí ele diz que valorizou também a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, as estatais. E melhorou o PIB, tornou o PIB brasileiro positivo. E, mais uma vez, o presidente Michel Temer fala daquela ponte para o futuro. Fernando Henrique diz que era uma pinguela para o futuro, né? Mas foi aquele documento assinado por ele quando vice-presidente que acabou sendo o limiar ali, a mudança de vice-presidente da República para candidato a presidente com apoio ao impeachment da ex-presidente Dilma, né? E aí ele diz que trocou, em vez de pedaladas fiscais, responsabilidade fiscal, criou vagas, 204 mil vagas de novos empregos, melhorou a Bolsa Família, um projeto do governo, Minha Casa Minha Vida, enfim, traça quadros, inflação em queda e tenta também faturar em segurança pública, né, com a criação do Ministério de Segurança Pública. Então, esse é o balanço do presidente Michel Temer para o seu governo. Agora, inteligentemente ou precavido, nem tocou em 2 pontos. Primeiro, a reforma da Previdência Social e as reformas que ele não conseguiu fazer a reforma e ganhou uma impopularidade muito grande. E, por outro lado, processo, investigação, isso não existe nesse mundo que ele tenta traçar, não. E isso tem de sobra ali na biografia recente dele, né? Tonho, olha aí, que avaliação você faz desses números, do que o Trindade trouxe pra gente? Eu lembro bem que quando o Temer assumiu, ele usou, né, Zé Maria, né, Edgar, o termo retirado da obra do cientista político Sérgio Abranches, que é presidencialismo de coalizão, e a gente acabou vendo com quem que é feita a coalizão do governo Temer. Voltamos a dizer, o Brasil sempre precisou de um caixa para onde tirar dinheiro para distribuir. Então o governo Temer herdou, ele não rompeu essa tradição. Começa mais ou menos assim recentemente. Mensalão, um caixa que paga todo mundo. Petrolão, um caixa que paga todo mundo. JBS Portos, um caixa que paga todo mundo. Ele não fez essa ruptura. Ele fez um presidencialismo de coalizão com novas forças corruptoras e corruptivas que ganharam simplesmente outro nome num governo aparentemente diverso. Valeu, Zé. Alguma coisa pra gente fechar, pra completar? Sim, o PSDB, Tonholi, chama isso aí de presidencialismo de cooptação. E ele aprofundou mesmo, loteou e não tem vergonha de dizer, não. Diz que é um presidencialismo congressual. Valeu. É isso, Edgar. Obrigado. Obrigado você, Trindade, pelas informações. Bom trabalho pra você aí em Brasília. Agora 10h40, horário da Capital Federal. Jovem Pan Morning Show. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Meu nome é Denis Correia, sou diretor da ADM Card. Precisamos realmente um governo que olhe para o povo, dando saúde, educação e segurança. E porque todas as demais coisas a gente pode fazer numa boa. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima, Morning Show. Vamos que vamos, que o som não pode parar, como diria meu camarada Taíde. Ó, estreou ontem na TV Globo a novela das 9, Segundo Sol, que tem no seu elenco a Débora Seco. Depois de ser mãe, a atriz voltou ao horário nobre na pele da vilã Carola. Mas não é exatamente de novela que a gente vai falar agora, meus amigos. No último domingo, ouçam vocês, no jornal O Globo, a Débora se defendeu de algumas críticas por ter dito numa entrevista que as mulheres, mesmo com preguiça, deveriam transar com os seus maridos. Foi isso mesmo que ela falou, Vini? Ela fez essa afirmação? Fez essa afirmação, acabou sendo criticada, né, pelo machismo que estaria incutido aí nessa declaração, mas depois, nessa entrevista pro Globo, ela se explicou, dizendo que na verdade não, porque ela é uma pessoa muito preguiçosa, tem preguiça de levar o filho na escola, de levantar da cama, e algumas vezes de fazer sexo também. Então isso daí é uma dica, na verdade, para que as mulheres não tenham essa preguiça, façam sexo, porque depois que começa
é muito bom e que agora, claro, que cada mulher faz se tiver vontade, né? Que se não tiver vontade ou se tiver com alguma dor, que ela, claro, que não recomenda que as mulheres façam sexo. Essa foi a resposta aí da Débora Seco. Tá, dor tudo bem, né? Mas dor não é preguiça, né? Eu sei lá, vamos discutir esse assunto. Meus amigos, é uma polêmica muito grande envolvendo essa declaração aí, essa frase, né, da Débora Seco, porque na verdade ela escancara um assunto muito importante, como conciliar, por exemplo, a maternidade e o sexo, hein? Para debater aqui esse assunto, a gente está com a nossa colaboradora, a terapeuta sexual Paula Napolitano, psicóloga, colaboradora aqui do Morning Show. Bom dia, Paulinha, muito bom ter você de volta aqui. Bom dia, prazer é meu. Bom, vamos lá, tem algum fundo de verdade ou razoabilidade nessa frase aí? As mulheres deveriam transar mesmo com seus maridos, mesmo estando lá com preguiça? Disposta. O que você diz, hein? Ela tem um fundo de verdade, sim, mas não necessariamente transar com preguiça. Mas talvez começar um namoro sem tanto interesse, por exemplo. E se pegar à vontade, se o negócio rolar... Se engrenar... Aí ok, vai mas que vai. Se não pegar... parar no meio e falar, não dá, não tô entrando, porque, na verdade, o que ela disse, o exemplo que ela deu é isso, ela falou assim, nossa, eu tenho preguiça de levantar da cama, eu tenho preguiça de ir pra academia, eu tenho preguiça de um monte de coisa, mas quando eu começo, é legal, dá certo, e nisso ela tem muita razão, porque assim, poucas coisas na vida a gente faz por espontânea e livre vontade. O que a gente faz assim por, nossa, agora eu tô com muita vontade, eu vou fazer? Nossa, muitas coisas eu fico pensando. Quê? Qualquer coisa em qualquer área. Vou falar das coisas mais banais, corriqueiras, prosaicas, mas sei lá, você pode fazer o que você quiser. Mas, por exemplo, comer. A gente come exatamente na hora que você quer comer ou a hora que você tem que dar, o horário que tá livre, o horário que depois você vai correr pra outro lugar, o horário que a gente vai dormir. É exatamente o horário que a gente quer ou é o horário que dá, que você que ela tá falando que é difícil de encaixar a hora que você tá com muito desejo acontecer. Mas o que olha, você quer. vamos lá, tudo bem. Essa frase que ela disse, a gente associou a questão da maternidade, ela, enfim, é mãe, tudo, e falou, mas se ela colocasse qualquer parceiro deveria fazer um esforço e largar mão da preguiça, super concordo, porque você tem que fazer um esforço, porque o sexo é uma questão das mais importantes numa relação, exatamente. Não só essa, mas das mais importantes. Eu diria exatamente que é isso, é se dedicar ao casal. Isso. Então fazer um esforço pra se dedicar ao casal, pra ter um momento do casal, pra namorar, se rolar sexo muito que bem, se não rolar sexo muito que bem também. Se não rolou ali à vontade. Mas sim, muitas vezes a gente tem que deixar a preguiça de lado e se dedicar ao relacionamento, porque é aquilo, é uma plantinha que tem que ser regada, é um animal de estimação. Você não vai deixar de dar comida ou de alimentar ou de cuidar porque você tá com preguiça. Porque vai morrer ao longo do tempo. O relacionamento é a mesma coisa. E saber que aquela centelhazinha pode virar um vulcão, né? Em poucos instantes. Agora, como que faz num relacionamento que duradouro, já de alguns anos, mas se perde essa vontade, por exemplo, de fazer sexo? Como que o casal tem que fazer pra pessoal, lidar com Vini, essa isso situação? daí Não. Oi, acabou de casar, acabou de ter neném. Tá numa seca. O Edgar sempre me colocando em situações constrangedoras. Sempre coloca até vermelho. Na verdade, a gente fala daquela coisa do copo do desejo, né? Você precisa de alguma forma que no dia a dia você vá retomando e não vai querer que a vontade apareça só na hora e assim por diante. Então, talvez ir retomando a coisa do carinho, de ter momentos juntos, de ter um momento, lembrar o que fazia na época do namoro, de mostrar, pensando nas linguagens do amor, como é que você tá demonstrando carinho e amor pro seu parceiro ou pra sua parceira. Então, pensar que o sexo, ele é muito anterior e ele vai muito além da cama. Então, e trazendo mais intimidade para que as coisas aos poucos vão acontecendo e o sexo depois vai ser consequência, né? Tá vendo, Edgar? Doutora, obviamente eu nunca tomei Viagra, pelo menos até agora. Às 10h52. Na verdade, eu tomei uma vez, eu fiquei olhando pra minha mão, perguntando pra ela, às vezes eu acho que eu te amo, às vezes eu acho que é só sexo. Mas a questão é a seguinte, doutora. Frase da música dos Titãs, essa aí. Digamos que um cara tenha perdido o tesão total pela mulher dele. E se ele apelar para essas químicas para encher o copinho ao qual você acaba de se referir,
O cara não pode ficar loucão por pegar alguém, chega em casa, tá a mulher lá dando uma sobra, isso reaviva o amor morrente. É que esses remédios, eles ajudam a ereção, mas eles não ajudam a libido, eles não ajudam o desejo. Então aí ele teria que buscar Tem que ir um estímulo, né? Teria que ter o estímulo, senão você vai tomar, vai continuar ali, né, ali molezinho ali e tal, e não vai acontecer. Então teria que estimular o desejo de qualquer forma. Os remédios são muito mais pra conseguir manter a ereção, mas você tem que ter o desejo, senão ele não vai fazer nada, né? Não, Tonholi falou aqui de remédio, mas... só funciona se for convocado. E aí ele tá falando dos homens, né? Mas o que eu tô querendo falar é que, tipo, né, nesse período de gravidez, a mulher passa por um negócio que é muito bizarro, que é hormônios. Hormônios que aparecem quando você tá grávida, hormônios que aparecem quando você tá amamentando e que realmente mudam toda essa dinâmica e são momentos em que a mulher fica em dúvida. Até, tipo, gente, o que aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo, principalmente na minha primeira gravidez, no pós-parto, quando entra a prolactina e a libido zera da mulher, porque acho que é uma coisa biológica pra você focar ali na criança, na amamentação, e realmente eu fiquei preocupada a ponto de ir lá e falar, minha senhora, é assim que você vira freira, né? Depois desse momento você fala, acho que chegou a hora de ir pro convento, porque nenhuma coisa me anima, nada, não é em relação ao meu marido, é em relação ao mundo, nada. Eu vejo um filme, um cara gato, uma pessoa que passa, uma conversa pequena, nada, querida. E aí é um lance hormonal, que tem um tempo pra voltar, né, quando a mulher para de amamentar e tal, mas que às vezes tem que resolver até com um hormônio, né, com outro hormônio depois, pra dar uma estimulada nessa libido, porque às vezes é um problema biológico, não é que você só não tá afim. Depois da gravidez, na gravidez já tem toda essa mudança, mas depois você tem várias coisas físicas que realmente acabam prejudicando. Essa coisa hormonal é uma das coisas. A própria coisa de como é que você teve o parto, então de voltar ali, se você teve um parto natural, e aí como é que tá a região, se fica machucado, se não, se teve episiotomia, se não teve. Então tem todas essas questões que realmente vai ser uma fase diferente. Vai ser um período diferente. Paula, isso que a Paulinha tá trazendo é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece com todas as mulheres, certo? Algumas têm mais, outras menos. Na minha segunda gravidez eu tive bem menos, por exemplo. E assim a natureza é assim. Seria essa, por exemplo, uma mensagem do organismo na questão da procriação? Olha, procriou, então agora recolha-se. Tem alguma coisa, os teus estudos apontam alguma coisa nesse sentido? Mas e se apontam, por que tem mulher que não passa por isso que a Paulinha descreveu? A gente tem a questão, se a gente for olhar puramente pelo lado biológico e de reprodução, sim. Né? A prolactina, que é o hormônio que dá quando você está amamentando, ela faz uma reclusão de alguma forma, para você ter um foco maior nesse sentido. Mas tem mulher que amamenta mais, tem mulher que amamenta menos, tem mulher que sente mais e menos, até porque nós não somos só regidos pelo hormônio e pelo biológico. A gente tem toda a parte psicológica e do relacionamento que está em conjunto. Então, muitas vezes, o quanto essa mulher teve já de libido e tem, como é o relacionamento dela com o parceiro ou não, como esse parceiro tá lidando com essa fase, se ele tá sendo ali compreensivo, tá sendo carinhoso, se ele tá compartilhando as tarefas, se ele não tá só ajudando, né? Ele tá compartilhando. Então, ela fica menos... Tem todo esse ingrediente também de noites em claro, exatamente, sem dormir, que não é fácil. E até a aceitação do próprio corpo. Às vezes você ganhou muito peso na gravidez e tá mas meio olha, mal consigo mesmo. A Paula falou de neura, né? Desculpa monopolizar o assunto, Caio. Eu sei que você tá querendo fazer uma pergunta. Mas a Paula falou dessa neura aí de, será que agora eu vou virar freira, então? Porque vontade, libido, zero. Tem algumas neuras que acometem homens e mulheres nessa fase, digamos, né? Acabou de nascer o bebê, você teve uma situação que você colocou num parto mais traumático, tal. O que mais que pode prejudicar? Quais as neuras que podem atrapalhar o casal nesse pós-parto aí, digamos? Essa coisa, por exemplo, do corpo é uma neura muito grande, principalmente pra mulher, né?
corpo dela muda, de fato, ela tá muitas vezes, se for, né, uma cesárea, uma cicatriz grande, ela tá com a barriga que tá voltando, ela tá com o seio muito maior, então as mulheres reclamam muito disso, de não conseguirem estar bem com a autoestima, com o seu corpo, isso costuma ser uma neura, e às vezes o próprio parceiro se incomoda também com Sim. o corpo que tá diferente. E a própria neura do tipo, o bebê vai ouvir, e se ele vê alguma coisa, e se ele acordar no meio, então isso também é uma neura que os Durante casais a gravidez tem gente que também, até o homem, né, Para fala, de- meu Deus, eu vai vou encostar machucar, na vai- criança. Tem gente que fica com essa noia também, né? Tem. Então tem toda essa neura também. Nossa, mas daí ele vai ficar ouvindo, como é que ele vai ouvir, ou ele vai acordar, mas ele não sabe o que ele tá vendo. Pra ele são sons, ou são qualquer coisa nesse sentido e tal. Então, essas são neuras comuns nesse sentido, né? O que mais? O Dudu fala que é bola no queixo, né? Fica meio... Tem que ter cuidado na hora a mulher tá E acho que grávida. pra mulher também, no fim da gravidez, quando tá quase pra ter filho, que até falam que é legal transar, porque estimula ali a hora Isso. do parto, é uma hora que a mulher tá muito estafada, não sei, pelo menos eu estava. Sim. A barriga é muito grande, muita dificuldade, às vezes até pra respirar. Mexer direito, respirar. Tanto que tem um período que o próprio médico recomenda. Agora dá uma parada, porque você pode, com o sexo, estimular esse nascimento antes da hora e Exatamente. tal, né? Mas a gente tem que entender que é tudo isso. Primeiro que, de alguma forma, nessa primeira fase aí dos primeiros meses, a coisa vai estar diferente. Então a gente também precisa compreender e adaptar ali nesse sentido. Não esperar que passou a quarentena vai ser exatamente a mesma coisa, porque não vai. Não só por questões hormonais, questões físicas, mas por questão do cansaço. Cansaço, você não dormir, é uma das piores coisas que vai contra o sexo, a vontade de ter. Então você tá cansada, principalmente se for mãe de primeira viagem, você não sabe bem, você tá ansiosa, você tá cansada, você quer fazer o melhor possível, sempre, né? Mas Sim. mais ainda. E aí, se você não tem um parceiro ali também, uma parceira tão participativa ali, que tá ali do lado, que realmente divide as tarefas ali. Então é importante lembrar que quanto mais compartilhamento de tarefas, mais a mulher vai conseguir descansar, vai conseguir cuidar dela, vai conseguir... Porque muitas mulheres reclamam, se eu tenho tempo, eu quero dormir, ou quero tomar um banho, porque nem tomar banho eu tenho tempo, né, nessa correria. Então, quanto mais conseguir, assim, compartilhar tarefas e muitas vezes delegar. Então, assim, é muito importante que os casais tenham um momento a dois. Deixa muitas vezes com a avó, com a tia, com a irmã, com qualquer pessoa, com babá, se puder, qualquer um. Quem pariu o Matheus que balance, não vem com essa não. Que seja 2 horinhas ali que você vai Sim. sair um pouquinho. Não precisa ser a pessoa, mas eu não vou deixar meu filho o dia inteiro ou a noite inteira, não importa. Algum momento ali do casal pra ter esse namoro e isso que a gente tava conversando aqui, precisa de esforço e dedicação. A sua vontade inicial não vai ser, nossa, agora eu tô mega tesão, vou lá, vou transar. Não vai ser. Mas que dedicação você vai fazer isso. E cada vez, quanto mais tempo for passando, mais tempo o seu cérebro se acostuma, não lembra daquela sensação prazerosa do sexo e cada vez mais vai se acostumando com essa sensação, com essas coisas. Claro que cada caso é diferente, cada mulher é diferente, cada casal é diferente, mas é muito importante que os casais conversem sobre o que estão sentindo, sobre o que estão passando e se apoiem, né? Boa, tá aí as dicas da nossa colaboradora aqui do Morning Show, Paula Napolitano, para os casais que estão nessa situação aí, né, para driblar esse momento que pode ser um momento difícil, conturbado para o casal. Para saber mais, Paulinha? Quem quer saber mais pode entrar no meu site www.paulanapolitano.com.br ou no Facebook Psicóloga Paula Napolitano. Boa. Posso aproveitar e fazer um convite? Por favor. Falando nessa questão de comunicação, eu vou dar um workshop junto com a minha amiga psicóloga Nina Taboada sobre as linguagens do amor e as comunicações, né? Então, como é que a gente consegue se relacionar melhor com o parceiro, com a parceira, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, a gente vai dar um workshop no dia 9 de junho agora, que é um sábado, é em Moema. Antes aí do Dia dos Namorados, pra gente se conectar cada vez mais. Quem quiser saber sobre as inscrições, tem lá no meu site. Boa, obrigado, viu? Obrigada, ótima semana. Ótima semana pra você também. Vamos lá, olha aqui, vou lembrar de mais um dia de sorte meu aqui, né? Aliás, deixa eu ver, tem o meu filho, o segundo filho, nasceu em época de Copa do Mundo. Eu lembrei de um dia de sorte, eu tava pronto pra assistir a final do campeonato, meu time ia disputar, felizão, eu me organizando pra assistir o jogo, pra ir ao estádio. Aí quando eu fui comprar o ingresso, o que aconteceu? Esgotado. Aí fiquei mal.
Não acreditei que ia perder aquela grande final do meu time do coração, que tinha combinado com os amigos, tudo. Aí, na hora eu liguei, rapidamente, desesperado, pro meu chapa do coração, Xandão, avisando que eu tava sem ingresso e tal. E ele me disse o seguinte: ô Edgar, relaxa, eu já comprei o seu ingresso para esta peleja. Eu fiquei aí sem reação, foi um super dia de sorte pra mim. E você que tá nos ouvindo aqui no Morning Show, conta aí qual o seu dia de sorte, hein? Tweet com a hashtag Dia de Sorte e conte como foi o seu dia. Agora 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show dessa terça-feira, vamos falar de futebol agora. Mas antes disso, o Tonholi tem uma informação, sempre antes da peleja tem uma preliminar, né, Tonholi? Uma informação aí de última hora, manda bala, vou até mudar a trilha pra uma coisa mais jornalística, Tonholi. Vai. Coloca um negócio de tiro aí. Tô louco. Sempre que eu acordo às 5 da manhã pra ler jornal, isto é, sempre, eu vou ver as notícias nas quais eu posso me aprofundar. Edgar Piccoli, me deparei com a seguinte notícia na coluna da Sônia Rassi, no Estadão de hoje. Título: Supremacia. Jovem advogada provocou tumulto e constrangimento na semana passada ao escapar do detetor de metais no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Interceptada a caminho do avião, conseguiu, diz a Sônia Rassi, o que nenhum réu da Lava Jato conseguiu: derrotar a PF. Protegida por uma carteirada do maridão, jovem juiz da Suprema Corte, diz a Sônia Rassi, ela embarcou atropelando a PF, o comandante do avião e a lei. As normas de segurança, prossegue a colunista do Estadão, desprezadas por quem, por dever de ofício, deveria cumpri-las, são exigência da aviação internacional. Bom, começou a especulação sobre a mulher de qual ministro teria carteirado, cometido crime contra autoridades. Olha, ouvintes, eu perguntei pro Tonholi aqui fora dela, ele nem falou pra mim ainda, vai ser surpresa total, hein? E aí começou a se depositar a culpa na Roberta Toffoli, mulher do ministro Dias Toffoli, que é jovem e faz direito na USP. Mas eu vou usar dos meus 37 anos de jornalismo e do microfone mais tradicional do rádio brasileiro, que é o da Jovem Pan, pra falar a verdade. Peraí, Tonholi, então, merece uma pompa aqui. Atenção, venerável público. Quem deu carteirada na Polícia Federal no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, foi Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, que a partir desse momento deve explicações cidadãs à nação, porque quem julga também é julgado. Caramba, que situação, hein, Tonholi? Poxa, olha aí. A cultura do brasileiro, né? Se você tá do lado do poder, então toda a sociedade me deve reverência, eu não devo reverência a ninguém. E quem tem mais grana, manda no que tem menos grana. É a cultura do Brasil. E fortalece a máxima do jeitinho aqui que nos segura e que nos atravanca há tanto tempo, né? O jeitinho brasileiro. Bom, vamos lá, a vaca fria do futebol aqui, voltando, né? O atacante peruano Paulo Guerreiro tá fora da Copa do Mundo. Ontem ele comentou essa suspensão que foi imposta pela Corte Arbitral do Esporte. Vamos revelar essa história em detalhes, Vini? E aí, mesmo que você tenha a opinião de que foi correto ou incorreta essa decisão do TAS, né, da Corte Arbitral do Esporte aí, Edgar, você não pode negar que acaba sendo cruel aí na carreira desse jogador, do Guerreiro, né, que estava prestes a jogar uma Copa do Mundo pela sua seleção. Ontem, inclusive, tinha até tirado fotos lá, a seleção peruana divulgou nas redes sociais as fotos do Guerreiro com a camisa da seleção, meio que se divulgando, né, para a Copa do Mundo, mas minutos depois veio a decisão do TAS de que Guerreiro está punido por ter sido pego aí no exame antidoping por mais 8 meses. Por quê? Porque ele já cumpriu 6 meses. Essa punição dos 6 meses tinha acabado
Ele até retornou a jogar pelo Flamengo, até marcou gol na última partida contra a Chapecoense, mas havia ainda um julgamento, que era o julgamento final, que agora não cabe mais recurso, né, em última instância, e depois desse julgamento que aconteceu na Suíça, o TAS aumentou aí para 14 meses. Então, como ele já cumpriu 6, ele precisa cumprir mais 8, e aí, obviamente, não tem condições de jogar a Copa do Mundo, inclusive não tem mais condições de jogar pelo Flamengo, porque o contrato dele vai acabar antes. Vai acabar antes. O Guerreiro, 34 anos. 34. Então, surge até uma dúvida, Edgar, se isso pode acabar com a carreira mesmo, até pelo fator psicológico, né? Então, vamos relembrar o que aconteceu. Ele foi pego nesse exame antidoping numa partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Argentina, e aí foi detectado ali que ele utilizou uma substância, né, que tinha ali a presença de uma substância relacionada à cocaína, né? O Guerreiro e os advogados da defesa do Guerreiro afirmam que, na verdade, ele tomou um chá de coca, até direcionado pelos próprios médicos ali, por orientação da própria seleção peruana, para que ele pudesse se sarar de uma indisposição que ele estava ali no momento, e esse chá continha, né, esse metabólito da cocaína, ou seja, ele não se utilizou para poder se beneficiar disso em campo. Na verdade, ele nem sabia que continha essa substância. Essa é a defesa do Guerreiro. Ele tentou provar de tudo que é maneira aí durante esses meses que ele pôde passar aí por esses julgamentos, mas mesmo assim o TAS entendeu que não, que ele se beneficiou disso sim, e a punição foi realmente muito pesada. Eu conversei agora pela manhã com o comentarista de esportes aqui da Jovem Pan, o Bruno Prado, que falou, né, se também achou merecido ou não essa punição ao atacante Paulo Guerreiro. Desculpa, Vini, deixa eu achar aqui. Peraí, só um segundo. Solta pra gente. Comentário em vídeo com o Bruno Prado. Foi bastante comentada, inclusive aqui no Morning Show, mas quero falar com você, Bruno, sobre Paulo Guerreiro, né? Depois de ter voltado aos campos naquela partida contra a Chapecoense, Paulo Guerreiro teve a notícia aí de que não poderá mais atuar pelos próximos 8 meses, porque a pena aí do TAS agora, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, acabou aumentando a pena dele para mais 8 meses, ele que já tinha cumprido 6, totalizando 14 meses. Pesada essa punição, Bruno? É pesada, é complicado a questão do doping, porque o doping sai, o resultado está ali, é uma coisa científica, né? Sim. Apareceu uma substância que não deveria ter aparecido, mas não me parece que o Guerreiro usou uma substância para se beneficiar. Se favorecer. Não dá essa impressão. Em todas as teses que são levantadas, o porquê que apareceu, de onde pode ter vindo, de um remédio, sei lá, de alguma coisa que ele comeu, de qualquer uma das hipóteses levantadas, não parece que tem o dolo, vamos dizer assim, né? O cara, eu vou usar uma coisa para tirar benefício, para me recuperar mais rápido. Não parece, então eu acho pesado, né? Ainda mais por ele ter voltado, o cara volta depois fora. Tinha até tirado foto, né, com a seleção peruana lá, se divulgando, né, para a Copa do Mundo. E é a questão até do Peru, né, que não tem nada a ver com doping, mas é uma seleção que não jogava desde 82 uma Copa do Mundo, né? Uma classificação histórica da seleção peruana. E com certeza o Guerreiro iria ajudar muito, porque é um jogador de muita qualidade, né? Sim, é um grande jogador dessa seleção, capitão, artilheiro, né? É uma pena, né? Eu acho que é pesado. Eu acho que tem que ter um bom senso, analisar por que que tá aí, por que que não tá, quais os motivos que levaram a isso. Até comparando outros exemplos, né, de jogadores que também foram pegos no doping e não tiveram uma punição tão pesada assim. Sim. Em outros esportes também, né, Bruno? Também, acontece. Recentemente, aconteceu aqui com o Alexandre do Palmeiras, ele foi absolvido. Saiu, a substância apareceu ali e chegaram à conclusão que foi um erro do laboratório. Foi absolvido. No caso do Guerreiro, não chegaram à conclusão que houve erro, mas tem que ver o porquê. Acho que cada caso é um caso. Acho que tratar tudo igual é injusto. Acho que tratar um cara que realmente se dopou, como a gente viu na Rússia, por exemplo, Sim. em vários esportes ali tinha uma máfia mesmo de doping, é diferente. Acho que você não pode tratar coisas diferentes da mesma maneira. Acho que é muito diferente.
Pois é, Edgar, e aí mesmo que essa punição realmente esteja prevista, né, para esse tipo de caso, que é uma punição de 1 ano a 2 anos, aí vai realmente, tem gente que questiona aí a insensibilidade do Taz, né, de ter tirado o Guerreiro nas portas aí, né, de uma Copa do Mundo. Eu também acredito no jogador, eu acho que um jogador de 34 anos, né, que nunca tinha caído num exame antidoping, né, um jogador profissional, né, apesar do que ele fez com o Corinthians, na saída dele do Corinthians, mas um jogador profissional que sempre honrou a camisa dos times em que jogou. Ia jogar uma Copa do Mundo pela sua seleção, que nos classificava desde de 82. Eu acho que ele não ia fazer isso de maneira realmente proposital. Mas daí flexibiliza, gera aí um precedente ruim pro próprio futebol também, né? Tem esse lado, né? Foi pego, né? Bom, eu penso o contrário, Edgar. Eu acho que ele não... Você tem que analisar caso a caso, né? Ele não utilizou isso para poder se beneficiar dentro de campo. O Edgar, cuja idade regula com a minha, Vini, há de lembrar que nas eliminatórias da Copa de 94, o goleiro do São Paulo, Zete, ele caiu no doping. O Brasil jogou com a Bolívia no dia 25 de julho de 93. No dia 2 de agosto ele caiu no doping por tomar chá de folha de coca, mesma coisa. Não, e tem outros casos também que a gente começa a comparar, do César Cielo, né, que foi pego e depois foi liberado antes da Olimpíada, outros atletas, os atletas russos também. Enfim, eu acho que o Taz poderia ter aliviado um pouquinho, até porque ele já tinha cumprido uma punição aí de 6 meses. Vamos ouvir ver também o que o Guerreiro falou depois aí dessa punição, Edgar? Solta pra gente, Murilo. Primero, nunca he consumido una droga. Eso ya fue probado. Segundo, nunca tuve la intención de mejorar mi performance, cosa que este té tampoco mejora performance. Así que no tendría por qué yo consumirlo. Eso ya fue probado en la FIFA, en la UADA y en el TAS. Y tercero, que yo estaba bajo régimen de mi equipo, bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional. Eso ya fue probado también. Lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño, que era jugar un mundial, sin justificación o algún argumento que haga sentido para mí e incluso para ustedes mismos. Entonces, yo de verdad a las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia, es que me están robando el mundial y quizás mi carrera también. Espero que consigan dormir em paz. Tá aí, Edgar. Pra quem não entendeu, ele disse que nunca consumiu droga, que ele nunca teve a intenção de melhorar a sua performance, que ele estava seguindo o regimento ali da seleção peruana, e que ele espera que todos que prejudicaram a carreira dele, tiraram esse sonho dele de jogar o Mundial, que possam dormir em paz. Agora, pataquada dos caras, né? Oferecer pra ele isso, sabendo que é um produto que vai detectar ali e vai dar no doping, né? Também. Bom, vamos lá. Os nossos ouvintes participaram aqui pela nossa enquete. O que eles acharam, né, da lista do técnico Tite da seleção brasileira, né? A gente já trouxe aí, né, a controvérsia envolvendo alguns nomes, principalmente do nome Tyson. O que será que os ouvintes dizem pra gente? Vamos ver. Bom dia aí a toda a bancada do Morning. Aqui é o Keslen de Jardinópolis, São Paulo. Eu só tenho uma coisa a comentar da escalação da seleção, da nossa convocação. Cássio do Corinthians.
Fagner do Corinthians, Marquinhos, ex-Corinthians, Paulinho, ex-Corinthians, Renato Augusto, ex-Corinthians, William, ex-Corinthians, Firmino, corintiano, Edu Gaspar, ex-Corinthians e o Tite do ex-Corinthians. Se a taça não vir pelo futebol, pelo menos a gente consegue roubar ela, não consegue? O que vocês acham? Um abraço a todos vocês aí e adoro vocês, escuto vocês todos os dias. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Oi. Ó, seguinte, quem que eu ia levar pra Copa? Ai, minha sogra, né? Melhor zagueiro que tem. Ela barra todo ataque meu, eu não dou conta mais. Um abraço, pessoal. Olá, muito bom dia, Edgar Piccoli. Olá a todos que estão acompanhando o Morning Show. Aqui é Gabriel Menezes do Rio de Janeiro. Minha lista seria convocado o Michel Temer, Ana Maria Braga, Dilma Rousseff, Lula e Eduardo Cunha e todo o resto que sobrar. Abraço a todos. Legal é Ana Maria Braga no meio, né? Em que posição você colocaria, Vini? Podia cozinhar alguma coisa, usar vodka pra fazer algo, eu não sei, eu acho que ela acrescentaria demais. Vamos lá, agora seguindo com o Morning Show, notícia triste. Paulinha, vamos falar aqui da morte da atriz canadense, a Margot Kidder, que ficou mundialmente conhecida por viver a namorada do Clark Kent, a jornalista Lois Lane. Qual era aí? Ela tinha o quê? Já tava velhinha? Já tinha quase 69, quase não 70. é tão velha, a gente ainda não tem muitas informações a respeito do motivo da morte, ela estava em casa, ela participou de 4 filmes da saga de Superman, que era vivido pelo Christopher Reeve. E o que acontece, que a gente sabe dela, né? Que ela, por exemplo, sofria de transtorno bipolar e até era uma figura pública que falava sobre isso, né? Sim. Uma ativista dessa causa das doenças mentais, né? Falava publicamente sobre isso, até para tirar das sombras, para desmistificar. Ela teve um episódio que ficou bastante público de ter sido encontrada num jardim de um vizinho, completamente desorientada, porque achava que o marido era ex-chefe da CIA. Uma história louca mesmo, bem maluca. Ela chegou a fazer algumas participações em séries atuais, como Smallville e The L World. Fez campanha contra a Guerra do Golfo, fez campanha para o Bernie Sanders agora, na disputa presidencial de 2016. E agora, então, está lá. Está descansando em paz, ou talvez voando pelos céus, Edgar, né? Com o Christopher Reeve, que também já faz um tempo não está entre nós. E por falar em cinema, eu vou trazer um destaque agora para vocês do Festival de Cannes, um dos filmes que levantou a galera, fez a plateia aplaudir de pé, aplaudir em cena aberta, o novo filme do Spike Lee, Black K... Olha, é muito difícil falar esse nome. É Black K Klansman. Então, o nome já dá uma pista do que é o filme. Então, Black, homem negro, ali Black, com a palavra de negro. Klansman é quem faz parte da Ku Klux Klan. Então, é uma história real, que realmente rolou, de um investigador da polícia que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan. E ele é negro. É claro que ele, fisicamente, não poderia se infiltrar. Então ele conta com a ajuda de um outro agente que é judeu, interpretado pelo Adam Driver, e que vai ajudar aí nessa infiltração. É uma história verídica e eles vão fazer esforços ali para impedir que esse grupo tome conta da cidade de Colorado Springs, nos Estados Unidos. Quem faz o Ron Stallworth, que é esse investigador, é o John David Washington, que é filho do Denzel Washington. Então, acho que é o primeiro papel dele muito forte. Ele participa daquela série Ballers, fez algumas outras pontas em outros filmes, mas como protagonista é o primeiro papel dele forte. A exibição do filme arrancou aplausos, como eu falei aqui pra vocês, porque faz uma referência, por exemplo, Edgar, a um episódio recente. Apesar de ambientado nos anos 70, o filme conseguiu incutir ali, por exemplo, aquela marcha de supremacista em Charlottesville, conseguiu fazer críticas a Donald Trump e trazer outras alfinetadas bastante atuais. A gente vai demorar muito para poder ver esse filme no Brasil, ele será lançado nos Estados Unidos em agosto, então muito provavelmente para o fim do ano. Alguns acreditam que possa levar a Palma de Ouro agora, nesse final de semana. Vamos aguardar para ver. Será que tem carinha de Oscar, Ed? Será? Ele é um Vamos grande aguardar. cara, sempre um destaque, né? Falado, Paulinha. Seguindo aqui no Morning Show, olha aqui,
E vocês perceberam, você que nos acompanham desde cedo, que eu falei muito de sorte aqui no programa hoje, e você não vai deixar escapar a sua sorte, né? Aposte no Dia de Sorte, a nova loteria da Caixa. Anota aí os seus dias de sorte e vai lá em uma lotérica fazer a sua aposta. Lembrando que você escolhe de 7 a 15 números e o seu mês da sorte. Quem sabe a sorte não bate a sua porta, hein? Não esquece de usar a hashtag Dia de Sorte para contar pra gente sua história de sorte. Dia de Sorte, aposte. Agora 11h27, horário de Brasília. Na Jovem Pan, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Cuidem-se, hein? Tchau.